Como que a gente pode, então, entender o significado de uma vida que possa estar sendo com sentido? Porque muitas vezes a gente fala da vida sem sentido, não é? A gente já sempre vê vários programas, livros, literatura tratando sobre isso. Agora, o que significa viver uma vida com sentido? Que é isso é o mais importante, porque muitas vezes a gente já vive uma vida sem sentido pelos diversos desafios da vida. Agora vamos descobrir juntos como que a gente pode construir essa vida com sentido, porque justamente veja se você ou alguma pessoa que você conhece está vivendo ou apenas sobrevivendo à rotina do dia a dia, aos compromissos, a tudo que nos chama no dia a dia, né? Por exemplo, quem trabalha de segunda a sexta e usa o sábado e domingo para descanso, ou até aquelas pessoas que trabalham por escalas, manhã, tarde, noite, faz plantão sábado, domingo, ou seja, uma rotina louca, maluca mesmo, justamente para honrar seus compromissos, não é? Agora, o que realmente dá sentido à vida para fazer essa vida com sentido? E qual legado você pretende deixar? Vamos pensar juntos? Venha já aqui comigo. Veja só, tem um conhecimento filosófico que fala assim: não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele ao longo do próprio tempo. Porque o tempo, na verdade, e aqui pensando filosoficamente, ele não existe. O tempo é uma convenção que nós, seres humanos, utilizamos para marcação de ciclos, não é? Então, hoje é um determinado horário, se você está me acompanhando aqui da rádio, 6 da manhã, não é? Ou está revendo esse vídeo e esse programa num outro dia, num outro horário, isso são convenções de horário. Agora, o tempo em si, ele se esvai. O passado não consigo alcançar, o futuro ainda não chegou, eu só tenho o tempo presente. Por isso que, pensando filosoficamente, quando a gente fala construindo uma vida com sentido, precisamos entender que não é que tenhamos pouco tempo. Mesmo todas as pessoas que trabalham em jornadas até maiores do que 8 horas, fazem dupla, tripla jornada, mas a gente perde muito dele, com várias coisas que nós vamos conversar aqui hoje. Portanto, uma vida com sentido depende da qualidade das nossas escolhas e não da quantidade de anos vividos. E, de novo aqui, guardado todo o respeito, as pessoas que são mais velhas, não é? Ou os jovens há mais tempo, que têm muito mais sabedoria, já viveram mais experiências, porém não quer dizer que uma pessoa mais velha, mais vivida, ela está vivendo uma vida com sentido. Não quer dizer que uma pessoa mais jovem, que não viveu tantas experiências, não está vivendo uma vida com sentido. Porque viver a vida com sentido é entender sobre o próprio tempo que ela tem hoje. Seja você com pouco tempo disponível, muito tempo disponível. Porque não é só sobre o tempo disponível, mas a construção dentro deste tempo. Vamos pensar junto, quando eu trouxe esse tema agora para esse programa, o que é uma vida com sentido? Porque, de novo, falar sobre vida sem sentido aqui é falar mais do mesmo, não é? Nós podemos aqui juntos, como diz o outro, não é? Uns choram e outros vendem lenços, mas viver uma vida sem sentido aqui a gente já sabe de cor. Uma vida com sentido é uma vida que tem um propósito. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito. Inclusive, essa semana eu atendi, tem épocas que os mapas eles se diferenciam, né? Vou abrir um parênteses aqui. Tem época que vem bastante pessoas, consulentes, pessoas que, como você que eu convido para que faça, adoram fazer previsões. Então tem semana que eu trabalho muito em previsões astrológicas. Tem semanas que eu trabalho muito em mapa kármico. É incrível. São 3, 4, 5, 6, 7 mapas kármicos. E tem épocas que vem o mapa esotérico, como tem acontecido essa semana. Até pela recente participação que eu tive num podcast, no Go On Podcast, depois você pode acessar lá, falando sobre mapa esotérico, que é um mapa entendendo sobre o propósito de vida, onde a gente percebe a identidade da personalidade e a identidade da alma. E isso traz um pouco do nosso propósito. E aqui voltando agora ao programa. Então eu atendi uma pessoa onde ela queria descobrir o seu propósito. E uma pessoa já vivida, né? Uma pessoa aí já com seus 50 e tantos anos. Né? Então olha que bacana ver que uma pessoa de 50 anos quer entender o seu propósito. É a hora, ela precisa descobrir para levar a próxima parte da vida para um lugar melhor. Eu preciso descobrir, além dos meus propósitos, os meus valores. E não estou falando só de valores financeiros, não. Aqui, ó, valores morais, os meus valores. E esses valores, eles podem se mudar ou se mutar
ao longo do tempo, são mutáveis, eles mudam. E além do propósito, além de descobrir os valores, eu preciso fazer boas escolhas, porque escolhas a gente faz a todo tempo. A todo tempo, do acordar ao dormir, você vai ser chamada ou chamado a fazer escolhas. Não tem jeito, né? Aliás, isso é um conhecimento até terapêutico, né? Adulto faz coisa de adulto. E adulto é feito para fazer escolhas, né? De repente, uma criança, ela está condicionada ao instinto, a fazer porque quer, fazer porque não quer, e está ali, né? Mas a escolha, ela é uma base da vida adulta. E para fazer melhores escolhas, eu preciso entender então o meu propósito com bons valores, porque aí eu consigo fazer a tríade de melhores escolhas. Porque justamente viver com sentido é alinhar as suas ações aos seus valores e encontrar um motivo para seguir em frente, mesmo diante de todas as dificuldades. Olha que bacana, que conhecimento interessante para que você possa partilhar com mais e mais pessoas. Até por isso tudo, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Claro que aqui eu estou trazendo como conhecimento de vida filosófico, mas quem tem realmente um porquê para viver, não vive só no automático, ela pode suportar quase qualquer como. Porque mesmo que uma adversidade atinja aquele momento da vida dela, ela sabe por que ela está vivendo. Ela sabe que aquilo é transitório. Ela sabe que aquilo vai passar. Claro que não vai passar meramente por eu não ligar, fechar os olhos, esconder, não, mas porque eu estou vivendo em frente, indo ao encontro desse propósito, com bons valores, fazendo boas escolhas. Então, por isso que quando a gente pensa em ferramentas para que você encontre seu propósito, seus valores e boas escolhas, eu posso entender de que, de alguma maneira, a astrologia pode te ajudar. Porque, por exemplo, lá no mapa eu tenho 2 pontos que chamam nó do norte e nó do sul, muito utilizados pela astrologia kármica, mas que trazem, mesmo na astrologia natal de previsões, pontos importantes para onde direcionar a sua vida. Porque justamente o mapa, ele não vai, ou esses nodos, esses pontos calculados, não vão traçar um destino, né, um maktub da vida, mas vão trazer luz para essas escolhas, esses caminhos que estão favorecendo o seu desenvolvimento. E cada um tem os nodos em algum lugar, numa casa astrológica, num signo, e não é igual para todo mundo. Então não adianta eu copiar o valor, o propósito de alguém, pode não ser o meu, né? Eu posso me espelhar, de repente, em como ela está desenvolvendo, fazendo, imitar as ferramentas que ela pode estar utilizando. Agora, a minha estrada é só minha, né? Esse caminhar dos nodos é só meu. Eu tenho que descobrir justamente para fazer o melhor do desenvolvimento, fazer uma intenção harmônica a esse movimento do meu mapa. Até você tomar o inconsciente para você de maneira consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. O nosso inconsciente, ele é muito, eu vou aqui, né, tomara que ele não esteja nos ouvindo, ele é muito malandro. Por que ele é malandro? Ele está presente a todo momento. Por exemplo, enquanto eu estou aqui apresentando, comunicando com vocês, eu estou de olho em tudo que está acontecendo. O meu inconsciente está atento a tudo que está acontecendo. Eu não estou só aqui conversando com você, porém, todos esses sinais, todos esses estímulos que estão chegando ao meu inconsciente ficarão gravados. Se forem coisas boas, bacana, eu posso utilizar depois. Se forem coisas que não são tão boas e que gerem, de repente, desafios ou até traumas, eu vou transparecer isso em algum momento. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com os estímulos do entorno, né? Como a gente é estimulado a todo momento, ainda mais hoje, na grande sociedade da informação, onde a gente recebe estímulos de todos os lugares, onde a gente menos espera, do mundo real, do mundo irreal, do mundo da internet e de outros mundos até, como nós aqui acreditamos, dos mundos espirituais, não é? Vamos continuar aqui pensando como construir uma vida com sentido. Eu trouxe uma tríade aqui para a gente pensar juntos. Ó, primeiro, tomando estado de consciência. Agora, tomar estado de consciência é um passo que, olha, é um degrau bastante grande, muito grande. Por quê? Tomar estado de autoconsciência é ter a relação de quem realmente eu sou com os meus talentos e desafios, né?
Ou podemos chamar aí, se quiser chamar, de defeitos. Tá? Eu preciso entender isso. Segundo pilar, coragem, que eu até falei lá no programa passado sobre o propósito, não é? Dos talentos. Eu preciso ter coragem para justamente demonstrar essa construção da vida com sentido. E terceiro, entender que o próximo passo não é o final. O próximo passo é só a evolução. É mais um. Para aqueles que gostam, até de repente os mais jovens, né? Até como Pokémon aqui, né? Onde tem vários estágios evolutivos, né? Tem um Pokémon de uma fase, outra fase, outra fase. É o mesmo ser, mas ele vai se desenvolvendo. E nós, de alguma maneira, também. A gente se desenvolve na idade etária, né? Nascemos bebês, nos tornamos crianças, somos adolescentes, adultos, idosos. Mesmo nesse desenvolvimento da faixa etária, nós vamos nos desenvolvendo em cada uma das faixas etárias. Por isso que pequenas escolhas conscientes constroem grandes transformações. E se você relembrar, você já passou por grandes transformações na vida, justamente quando você fez escolhas conscientes que trouxeram, né, boas condições para a sua vida. Aquele que move uma montanha começa carregando pequenas pedras. Só que às vezes ninguém percebe isso. Quando vai perceber, já movimentou uma montanha gigante e aí o tempo já passou. Vamos lá, continuando então, como construir uma vida com sentido. Com sentido. É importante a gente ter essa renovação, porque o sentido da vida, que tanto nós buscamos, né? E a gente até vê na sétima arte, nos filmes, como um tudo, ela não está em evitar os desafios, mas em aprender e evoluir com cada um deles. A vida é um grande desafio. Do acordar ao dormir, nós, principalmente adultos, estarão expostos a viver desafios. Vai ser o desafio de acordar no horário, de vencer a preguiça, não é? De se alimentar bem, né? De estabelecer uma boa rotina matinal, de depois contar com o transporte, de repente com o trânsito para que tudo dê certo. Aí no trabalho, os desafios do trabalho. Aí depois, quando o retorno, os próprios desafios do retorno. Aí chega em casa, desafios com a família. A vida é um desafio, não tem como. Mas não é o desafio que deve tirar a nossa paixão pela própria vida, mas em aprender com cada um desses desafios e evoluir com eles. Porque quando a gente percebe, e aqui de maneira, claro, né, eu estou usando aqui às vezes simbolismos mais simples para que a gente possa compreender, como um grande jogo, um grande game. A vida não é um jogo, mas estabelecendo como um grande jogo. Eu tenho responsabilidades, eu tenho regras desse jogo e vou ter desafios. Agora, como é que eu entendo os desafios na minha própria vida? Porque é fácil ver o desafio na vida do outro. Eu estou cheio de soluções para a vida do outro e para a minha própria vida. Quando eu passo os meus desafios, eu consigo olhar para esses desafios e entender, compreender que eles são uma tarefa a ser cumprida e que eu é que devo cumprir, eu é que devo trazer o resultado para isso. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Porque tudo começa nessa grande maia, nesse grande inconsciente. De novo, trazendo aquilo que a gente é estimulado no nosso inconsciente 24 horas por dia. Né? Enquanto estamos aqui despertos, de olhos abertos, a gente percebe tudo que está ao nosso redor, coisas boas e não boas. Portanto, a felicidade que eu vou construir para a minha vida e que eu desejo que você construa para você vai depender da qualidade de cada um desses pensamentos, de como você está estimulando. E aqui eu não quero ser regrador de nenhuma moral, nenhum bom costume, cada um entende a vida como quer fazer, né? Estimulando da forma como deseja fazer, tá tudo certo. É o jogo da vida de cada um. Né? Cada um vai colher aquilo que está plantando e vai colher o resultado daquilo que está sendo estimulado. Principalmente aos mais antigos vão lembrar que tinha um jornal que a gente falava assim, quando ele espremia, saía sangue, né? E esse jornal já saiu de linha, né? Já saiu de edição, porém a prática desse jornal continua ainda nas TVs, né, no YouTube, de ter más notícias ou de ter notícias que não são agradáveis.
Eu não estou dizendo só para você ver notícias agradáveis, fotinhos bonitas, músicas legais, mas tudo isso vai alimentando o seu inconsciente de boas mensagens, bons conhecimentos, sempre lembrando, conhecer a si mesmo, conhecer a si mesma é o primeiro passo para viver uma vida com mais propósito, mais clareza e maior realização. Para isso a gente precisa entender como é que cada coisa está me estimulando. Será que eu estou me estimulando de boas coisas, boas condições? Tem gente que gosta de se estimular com uma música clássica, tá tudo bem. Tem gente que gosta de estimular com rock, tá tudo bem, né? Tem gente que gosta de se estimular com uma arte moderna, uma arte abstrata, tá tudo bem, né? Ou com uma arte mais concreta, não importa, com meditação. Use o estímulo que te leve a ter esses bons pensamentos, porque é a partir deles que você vai construir bons resultados. E sempre lembrando, eu quero fazer um convite para você. Agora no mês de julho eu estou começando o curso de tarô e eu quero te convidar. Você pode ser uma taróloga e um tarólogo, usando justamente os talentos que eu tratei lá no outro programa e vivendo uma vida com sentido. O curso será ao vivo, gravado, online, mas as gravações das aulas ficam à sua disposição para que você possa depois reassistir, consultar o curso todo apostilado, completo, e você sai do curso justamente, depois ao final das aulas, como uma taróloga e um tarólogo formado para poder atender, sejam pessoas, você mesma, você mesmo. Então venha comigo. Como você se inscreve? Manda uma mensagem para mim no @PauloBNAstrologia ou no WhatsApp, código 11 99302 0468. 11 99302 0468. Agradecendo você sempre pela companhia, desejo que você tenha uma vida com sentido. Um beijo no seu coração e até mais.